Para começar, a gente vai mostrar como que funciona o painel do Facebook. O painel do Facebook ele serve como base também para os anúncios do Instagram. E boa parte do que eu vou passar sobre segmentação no Facebook também vai servir para outras redes sociais. Então é bastante importante esse momento. Quando você está aqui no Facebook, você tem duas maneiras de acessar o painel para criar o seu primeiro anúncio. A primeira opção é você ir no seu perfil e aqui em cima você vai ter uma opção de criar anúncios. Tá? A segunda opção é digitar um endereço, que é o facebook.com/ads/create. Tá? Quando você acessar, a sua tela pode ser um pouco diferente da minha. Algumas vezes o Facebook pede dados de cartão de crédito, outras vezes ele não pede, e varia de tempos em tempos essa tela de anúncio. Aqui eu vou colocar a tela mais recente que eu tenho. Tá? Vamos acessar a criação de anúncios e explicar o primeiro passo essencial para a criação de anúncios, que é você selecionar o objetivo da sua campanha. Então a gente está aqui no painel do Facebook. Esse painel pode variar de pessoa a pessoa. Se você tiver alguma variação no seu painel, você pode mandar um comentário, mandar, enfim, o seu contato, que eu vou te auxiliar, ok? Muito importante, se o seu painel for diferente, é você passar o mouse, dar uma lida, clicar para ver o que cada ação dessa representa, tá ok? O primeiro passo aqui é escrever o nome de uma campanha. A campanha é o local onde você consegue inserir os conjuntos de anúncios. Muito importante vocês observarem isso aqui. Você tem a campanha, né? Embaixo dela você tem conjunto de anúncio e embaixo dele você tem anúncio. Então, uma campanha você pode colocar vários conjuntos de anúncios e um conjunto de anúncios você pode colocar vários anúncios. À medida em que a gente for avançando aqui, a gente vai ver o que é uma campanha. Tá? Por que é importante saber esses três passos? Porque quando a gente vai criar, por exemplo, um anúncio, seja um post, né? A gente falando aqui do formato da mídia, a gente tem que ter em mente para qual objetivo esse anúncio foi criado. Daí é muito importante, tá? Muito importante mesmo, você criar os anúncios nesse painel, porque você vai ter um controle maior e você vai ter um anúncio mais profissional. Se você criar o anúncio direto da sua página do Facebook, você pode perder algumas coisas. Você já viu aquele botão impulsionar publicação que fica dentro da página do Facebook? Ele funciona, mas ele é uma forma amadora de criar anúncio. Eu até brinco que não vale a pena de jeito algum usar aquele tipo de anúncio. É um sinal de que o profissional que está trabalhando não é assim tão, enfim, não é tão especializado em marketing digital. Você criar direto da sua página, isso é basicamente feito para quem é amador, né? Então a gente precisa entrar no painel para poder organizar isso, porque lá você vai estar falando basicamente de criar um anúncio e selecionar uma segmentação. Aqui a gente vai falar de objetivo de marketing, depois a gente vai falar de conjunto de anúncio e depois a gente vai falar da peça em si. Então o primeiro passo é esse, vamos definir qual é o objetivo dessa campanha. Vamos supor que eu vou criar uma campanha aqui agora, vou colocar um nome, nova campanha, posso colocar o nome que eu quiser, e vou colocar isso dentro da minha conta de anúncios. Tá? É importante dizer que o Facebook ele trabalha com modalidade pós-paga, né? Cartão de crédito ou boleto. Nem sempre essas opções estão disponíveis para todos, tá ok? Bom, para a gente começar, é bem simples, a gente vai selecionar aqui o objetivo de marketing que você quer ter. Isso pode variar, lembrando, de pessoa a pessoa, então tem que sempre ler com cuidado cada informação dessa aqui. O Facebook define essas três categorias maiores: reconhecimento da marca, divulgação nas imediações e alcance dentro de reconhecimento, e em consideração tráfego e envolvimento, instalação de aplicativo, visualização, geração de cadastro. E em conversão, as vendas e visitas, né? Além das próprias conversões. Isso aqui é toda a possibilidade que você tem de anúncio hoje no Facebook e muitas aqui você vai poder selecionar para o Instagram. Então, quando eu estiver falando de Instagram, você vai selecionar algumas opções, por exemplo, como o envolvimento e o tráfego. Pode variar de painel a painel. Eu mesmo, no tutorial que eu falo do Instagram, ainda estou usando um outro modelo de painel, mas basicamente você para Instagram hoje pode usar ações de tráfego e de envolvimento.
tá ok? Existem algumas opções como vídeo também disponíveis para o Instagram. Isso varia de tempos em tempos, então é sempre bom você acessar e olhar. Eu vou mostrar depois como ver se esse anúncio funcionaria no Instagram. Então, em reconhecimento, a gente tem o primeiro tipo de anúncio aí do Facebook. E é importante você perceber uma coisa aqui, ó. Lá no Facebook já tem a opção de você definir o limite de gasto de campanha. Isso é muito importante, né, se você quiser definir um limite, porque aí você vai saber que não vai gastar mais do que determinado valor durante um momento, tá ok? Vamos selecionar um anúncio aqui de reconhecimento, só para mostrar como que ele funciona. Uma vez que você selecionar o anúncio, você vai cair na tela de segmentação. Daqui a pouco, né, no próximo tutorial, eu vou falar mais sobre toda essa etapa aqui de segmentação. Eu queria só mostrar qual que é esse anúncio, tá? Esse anúncio de reconhecimento de marca. Esse anúncio é um anúncio basicamente parecido com um post, né? Você vai criar ele aqui, pode ser um post, pode ser um carrossel, um vídeo, etc. Tá? Mas o que é interessante desse anúncio é que ele tem algumas opções de você colocar alguns links, e aí se você coloca link você tem alguns botõezinhos. Ele é basicamente um post com alguns detalhes mais elaborados. Tá? Quando você vai criar uma ação como essa de reconhecimento, você vai ter dificuldade às vezes até de diferenciar isso de, por exemplo, um outro objetivo de campanha que é o envolvimento. Eles são bastante parecidos, tá? A diferença é que quando você seleciona esse objetivo de reconhecimento, o Facebook ele vai criar um post para você, um anúncio com o objetivo de alcance, tá? Então é muito importante ter em mente isso. O objetivo aqui é alcance, é mais gente vendo o seu conteúdo. Aqui, quando você vai criar um anúncio de envolvimento com post, tá? O objetivo é engajamento, é as pessoas curtirem, compartilharem e tal. Então aqui o Facebook ele vai focar em o máximo de gente vendo aquele post. E aqui ele vai focar em o máximo de gente interagindo. Essas pequenas variações podem causar alguma confusão no início, mas você vai perceber que com o tempo isso vai evoluir. O que é importante ter em mente é o que você quer desde o começo com o seu projeto. Você quer gerar venda, você quer gerar relacionamento, enfim, você escolhe a partir daí. Tá? E aí, com base nesse objetivo, você vai trabalhar as etapas desse funil aqui do Facebook. Uma dica fundamental para começar é também entender o conceito de funil. O funil basicamente é você associar algumas questões como pessoas que estão conhecendo a marca agora, pessoas que vão conhecer, já conhecem a marca e querem fazer algum tipo de, enfim, relacionamento e pessoas que vão efetivamente comprar um produto. Então, esse funil, o ideal, quando você vai fazer um trabalho no Facebook, é ter sempre anúncios em todas as etapas do funil. Tanto anúncios para gerar basicamente reconhecimento da marca, ou aqui também mais explicitamente alcance, né? Que são anúncios até bem parecidos, quanto anúncios voltados mais para engajamento, né? Onde você vai efetivamente criar algum relacionamento mais forte com o seu público. E por fim, anúncios de conversão, né? Que aí são anúncios onde você vai levar a pessoa para comprar. Então eu digo isso porque às vezes você faz um post, patrocina ele, mas seu objetivo mesmo é venda. Então não vale a pena você investir nisso. Né? Se você quer venda, você vai direto para conversão, você não vai para engajamento. Ah, Renan, mas a conversão pode ser um post? Com certeza. Vou mostrar mais alguns detalhes, tá? Vamos para a divulgação na mediação. Esse objetivo ele é interessante porque ele é legal para quem tem um produto que ele tem um raio muito definido, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloco um raio e eu posso fazer um anúncio para uma região de 1 quilômetro. Então, ele mostrou aqui que perto da Praça Benedito Calixto tem 180 mil pessoas, né? E aí eu posso, dentro dessa praça, dessa região, fazer uma segmentação. Esse anúncio, ele pode ser um anúncio feito tanto no Facebook, pode ser feito no Instagram também, ó, tem a opção aqui de fazer no Instagram. Então, se a pessoa tiver no dispositivo móvel ou no desktop, no caso do Facebook, naquele momento, ela pode receber o seu anúncio naquela região somente, né? Depois a gente vai passar mais em detalhe aqui. Mas o que é legal desse anúncio é isso aqui, ó. Ele tem opções como essa aqui, como chegar até o local, né? Vamos mostrar aqui no Instagram.
Ó, então ele vai ter um anúncio no Instagram da mesma maneira, né? Como chegar até este local. Isso é interessante, né? Para você, enfim, fazer um anúncio para pessoas que estão passando na sua região. Tá? Vamos voltar para o objetivo aqui. Por fim, o anúncio de alcance, que é bem parecido com o anúncio de reconhecimento, tá? Ele vai ser bem parecido mesmo. Aqui no caso do alcance, você vai ter algumas opções de segmentação, como lá de reconhecimento, e por fim, você pode selecionar aqui os formatos, tá? Eu já adianto, né? O que é interessante você ter em mente quando você está fazendo um anúncio? É importante você pensar que esses objetivos, como alcance e reconhecimento, eles são objetivos muito mais para quem não tem tanto esse objetivo de venda ou de engajamento. Então, tomar cuidado ao utilizar esses objetivos. Eu mesmo utilizo muito pouco, tá? São objetivos que basicamente fazem a mesma coisa. A diferença é que no reconhecimento ele vai tentar trabalhar com pessoas que têm um pouquinho mais de relacionamento, um pouquinho mais de perfil, na verdade, relacionado à sua marca, e no alcance ele vai exibir para qualquer pessoa sem muita ligação com a sua marca. Enfim, isso tudo aqui no final vira um post, então o problema é mínimo. Esses anúncios de consideração eles já são mais efetivos, na minha opinião, então você tem que olhar um pouquinho mais para eles. Antigamente, o Facebook até considerava que alguns desses anúncios não estavam aqui nessa etapa de consideração, estavam na etapa de reconhecimento, né? Mas o Facebook mudou isso recentemente. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem anúncio de tráfego, que basicamente é um anúncio onde a gente vai mandar a pessoa para um destino dentro ou fora do Facebook. Geralmente é um anúncio de clique, né? Para a pessoa fazer alguma coisa, usar um aplicativo, acessar um site, ler um post, tá? E o que é interessante, né? Você pode mandar as pessoas para um site ou para um aplicativo, né? Se tiver algum aplicativo você pode criar aqui, lá no site a gente vai poder escolher, e o Facebook já está disponibilizando a opção Messenger, então a pessoa pode clicar e cair para conversar com você via Messenger, né? Então ao invés dela cair no site, ela cai dentro do Messenger. O Facebook também está habilitando para algumas pessoas a oferta. A oferta basicamente é você selecionar um tipo de desconto, ou tipo de porcentagem, alguma coisa que a pessoa pode obter, né? Então é muito interessante, se você tiver com interesse de divulgar algum tipo de oferta, você pode acessar aqui e configurar a sua oferta, tá? E aí você vai, já tem todos os exemplos aqui, né? O Facebook já está te ensinando. Você pode, por exemplo, pôr um limite de quantas ofertas você vai disponibilizar, e aí você põe imagem e tudo mais, pode criar códigos e tudo mais, tá? Essa é uma opção que você tem aqui quando você seleciona tráfego. Depois a gente vai para selecionar público, né, que a gente vai mostrar mais para frente, todas as opções, e por fim o formato, que mais uma vez é parecido com o post, né? Mas esses anúncios eles não aparecem na sua página diretamente. Esses anúncios, em geral, criados aqui no painel, eles não vão aparecer direto na sua página. Então depois você precisa selecionar. Vamos colocar aqui qualquer imagem só para a gente ter uma referência. Então você precisa selecionar um objetivo, né? Um objetivo para fazer esse tipo de anúncio acontecer, e ele não necessariamente vai aparecer na sua página, ele aparece para o público que você segmentou, tá ok? Bom, a gente tem aqui ó, um anúncio, ele está aqui e eu posso selecionar enfim, o texto, posso selecionar o URL, posso fazer todas essas ações, título e tudo mais, tá ok? Muito importante, né? Depois a gente vai elaborar mais sobre isso aqui.